podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, falando aqui de um dia de verão, uma tarde ensolarada, calor do... Vou deixar aqui registrado, porque isso não acontece muito em Curitiba. Então, estou aqui na minha cidade natal, revisitando memórias, pessoas, lugares e outras versões que eu deixei aqui. E é isso, estou muito, muito empolgada com esse episódio de hoje. Quero dar oi para minha companheira maravilhosa, Patrícia. Oi, gente, aqui é a Patrícia Silva, pronta para mais um episódio, falando aqui de uma noite, né? Os horários, como sempre, de uma noite de inverno. Porém, o dia está bem agradável aqui. Esses últimos dias tem feito sol, o que é maravilhoso para o inverno, inclusive uma raridade para o inverno europeu. E isso tem feito as pessoas muito felizes, assim, o bom humor tá no ar. E falando em bom humor, a gente está super feliz hoje. A gente vai entrevistar aqui uma BR que tá lá nos Estados Unidos para bater um papo bem gostoso com a gente. Eu tô sentindo que esse papo vai ser bom e vocês vão descobrir por quê, né, Flá? Nossa convidada maravilhosa se chama Thaís Albernaz. Ela é carioca, nascida em Angra dos Reis, mas está vivendo em São Francisco, uma das minhas cidades do coração, já fazem 6 anos. A Thaís ela é formada em letras e atualmente ela está estudando sociologia na Berkeley City College. Ela é viajante, ela é sonhadora, taurina, cozinha muito bem. Queria conversar isso, que já provei muitos quitutes dessa minha amiga querida. Ela é uma pessoa muito artista, e eu diria que ela é uma artista multifacetada. Que mais? Eu falaria que ela é uma agregadora. Ela me apresentou tantas pessoas incríveis no meu tempo de São Francisco, que eu tenho, assim, um amor gigante pela Thaís. Um carinho, uma gratidão, assim. Nossa, eu fui tão feliz com a Thaís em São Francisco. Então, estou muito empolgada que duas das minhas grandes amigas estão aqui. Quero te dar as boas-vindas, Thaís, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E queria pedir para você fazer um resumo aí da sua história profissional e pessoal aí dos tempos passados até este momento atual, 2023. Oi, Flá. Oi, Patrícia. Eu já tô aqui com o olho cheio de lágrimas. Você tá falando aí como a gente se conheceu. Eu já tô aqui vendo um filme na minha cabeça da nossa história, dos nossos momentos, da minha versão taurina cozinhando aqui em casa, Ai, recebendo a saudade! galera. Saudades! E eu tô Melhor aqui, rolê. nossa, já tô aqui limpando as lágrimas. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu tô muito feliz. Finalmente, né? Eu estou aberta para esse convite seu que você já me convidou antes e eu sempre falava, eu acho que não tá na hora ainda, não tá na hora. E a minha meta para esse ano de 2023, eu sempre tenho uma palavra, né? Para cada ano. E a meta para esse ano de 2023 para mim é a abertura, estar aberta para o novo, estar aberta assim para nova experiência. Então, assim, esse podcast é a resposta do que eu estava
o que eu estou procurando para esse ano, né? E é muito engraçado que quando a gente se abre, o universo manda para você assim, toma na cara, que é isso que você quer. Então, tô aqui feliz por isso, né? Mas vou começar. Igual você falou, eu sou formada em letras no Brasil. Eu sou da cidade de Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro. Eu moro em São Francisco há 6 anos. É uma história assim muito grande, né? De como eu cheguei. Conheci pessoas maravilhosas, assim como você. Mas tudo começou quando eu era criança, né? Sempre muito sonhadora. Sempre fui curiosa demais. Eu acho que assim a curiosidade é um dos meus pontos assim bem fortes, né? Fui criada pela minha mãe Sheila, minha irmã Tarlen. Eu sempre morei com a minha mãe e minha irmã. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Ela criou minha irmã e eu sozinha, né? E ela faz parte dessa minha história, dessa minha força, desse meu querer de lutar pelo que eu quero, de pensar se eu não fizer por mim, quem vai fazer, porque ela foi essa imagem de força para mim, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a tomar conta da minha irmã, para minha mãe trabalhar, então eu comecei a ter uma responsabilidade muito grande quando eu era novinha, né? Cozinhava, então acho que é por isso que hoje eu cozinho tão bem, porque eu sempre gostei de cozinhar, tive que aprender cedo, né? E isso tudo me ajudou a ter essa força de, não, eu preciso fazer porque minha mãe não está aqui para me ajudar. Mas apesar de toda a dificuldade, né, de toda a situação que nós tivemos dentro de casa, a luta da minha mãe para criar duas meninas, com muita dificuldade financeira, ela sempre me apoiou, eu e minha irmã, a estudar, né? Então, muitas vezes, quando eu tinha 15, 16 anos, eu queria muito trabalhar para poder ajudar minha mãe. Mãe, eu quero arrumar um emprego. E eu lembro que eu estava no ensino médio, ela falava: não se estresse com isso, eu estou aqui, você precisa estudar e procurar o que é melhor para você. Faça o que você gosta, faça o que você quer. Você e a sua irmã, você só vai estudar trabalhar depois dos seus 18 anos de idade. E isso para mim me deu uma força tão grande para fazer o que eu queria, sabe? Eu gostava muito de escrever poemas, eu gostava muito de ler, assim, para mim me levava assim a mundos totalmente diferentes, né, do meu mundo diferente. E eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade eu comecei a ir para a igreja, e a igreja foi uma parte muito assim importante para mim, né? Quando a gente é criança, por exemplo, eu estava com a minha irmã em casa e eu queria muito aprender a tocar música. Eu queria fazer arte, eu queria fazer coisas diferentes, mas eu não tinha aquela oportunidade. Eu estava em casa com a minha irmã assistindo desenho animado, né? E eu lembro que uma pessoa me chamou para ir para a igreja. E eu fui quando eu tinha uns 9 anos de idade. E eu vi aquela música, eu vi a, o teatro, eu via dança. E eu comecei a ir na igreja. E desde então eu, né, comecei a frequentar todo final de semana e tal. E essa foi uma grande parte da minha vida, né? Um momento, assim, de eu saber que eu estava sendo ouvida, né? E na igreja eu comecei a aprender como tocar instrumento musical, comecei a cantar, era cantora de igreja. E aí comecei a aprender a tocar violão, fiz aula de bateria, fiz aula de teclado, de piano, fazia trabalho voluntário. Então eu tinha aquela oportunidade de ser vista na minha comunidade, que eu sei que, né, nós sabemos que a igreja tem esse papel, infelizmente, de ajudar muitas pessoas de baixa renda que o Estado deveria estar fazendo, está dando a oportunidade para crianças, para aprender música, para aprender arte, de fazer aulas extras de escola e tal. Então, a igreja fez esse papel para mim de estar segura da minha mãe, saber que eu estava na igreja aprendendo coisas que eu talvez não estaria
aprendendo se eu estivesse na rua, brincando, né? E aí, ah, eu lembro que uma vez um grupo de missionários, foram 15 missionários de países diferentes, eles foram na igreja fazer uma missão, e isso eu já era adulta, né? E eram, tipo, tinha pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Alemanha, né, da Filipina e tal. E para mim, aquele momento de ver pessoas de outros países, pessoas com culturas diferentes, mas com interesses bem similares ao meu, que era, né, estar na igreja, era Deus acima de tudo e tal. Aquelas pessoas me fizeram ter uma curiosidade que eu não tinha antes de querer explorar o mundo, os missionários, né? E eu comecei a pensar como que eu estava vivendo numa cidade pequena, numa igreja onde todos pensavam muito similares, estava todo mundo ali no mesmo propósito e tal. E quando os missionários chegaram, eu comecei a imaginar, me imaginar estando no país deles, sabe? E foi bem interessante para mim ver que, apesar de todos ali estavam numa mesma religião, todos se comportavam de uma maneira diferente. E eu comecei a questionar aquilo, eu comecei a ver o mundo é tão grande, as pessoas são tão diferentes, né? E eles foram embora e eu continuei com aquele pensamento de eu queria estar viajando igual eles. E nisso, eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa que eu comecei, né, como jovem aprendiz, quando eu tinha 18 anos. Eu parti para uma outra empresa que eu também comecei a trabalhar, né, efetivada, e eu estava bem assim, querendo uma liberdade que eu nunca tive, e eu ficava sentada no escritório, na frente do computador, e eu ficava olhando para o céu lá fora, eu ficava olhando para as árvores, eu trabalhava de 8 às 5 horas da tarde, e eu queria tanto uma liberdade, eu queria saber como que era o mundo fora de uma cidade pequena, saber como seria a experiência de ouvir um idioma diferente, de viajar, e eu ficava assim sonhando, acordada, sabe, trabalhando lá. E aí foi quando eu decidi abrir, né, o Google e eu pesquisei literalmente a frase intercâmbio para pobres. E aí, Amiga, importante. Amei, me identifiquei. Ai, ai, realidade, né? a realidade assim que bate e eu pensei, não é possível que eu tô aqui com tanto sonho, com tanta coisa querendo fazer. E eu ficava no Google Maps, vendo lugares diferentes no mundo, sabe? Colocava um bonequinho para andar ali e ficava, como será ir nesse lugar? E eu pensava, mas essa realidade é tão diferente para mim, é tão distante. Eu mal tinha dinheiro para pagar minha faculdade, sabe? E eu ficava pensando, não é possível, tem que ter uma resposta, tem que ter um jeito. Eu preciso assim, sabe? Só o Google tá aqui. Vamos ver se o Google vai me ajudar. E quando eu coloquei intercâmbio para pobre, eu lembro que apareceu, a primeira opção foi o au pair, claro, né? E aí eu pensei, gente, o que será esse au pair? Não sei, né? Vou tentar procurar. E aí eu comecei a ver os requisitos para se tornar au pair. Eu precisava ser solteira. Eu tinha um namorado de 6 anos na época, né? E aí eu pensei, pera, não sou casada, sou solteira, né? E aí precisava ter carteira de habilitação, não tinha, coloquei um xizinho do lado, falei, isso se resolve. Precisava ter entre 18 anos de idade e 22 anos, não, 26 anos, e eu tinha 22. E aí eu pensei, tá bom, check. Isso daí já tá pronto. E a experiência com criança. Eu não tinha essa experiência com criança, mas estava me formando em letras, né, para dar aula, para ser professora e tal. E eu pensei, tá bom. Comecei a entrar no grupo de Facebook, comecei a falar com mais au pairs aqui nos Estados Unidos, comecei a me conectar, ver vídeos de YouTube, e eu pensei, tá, parece ser, né, algo mais, não vou dizer seguro. Comecei a ter experiências
ouvi experiências que eram muito negativas, experiências muito positivas, experiências que eram meio termo, e eu pensei, eu sei que não vai ser perfeito, mas eu vou tentar porque é o intercâmbio de pop, e é isso que eu vou fazer. Nisso, eu pedi demissão dessa empresa que eu estava trabalhando, e eu cheguei a falar, né, com o meu chefe, e eu falei, olha, eu quero que vocês me mandem embora. E aí o meu chefe falou, mas para quê? Eu falei, ó, eu vou embora para os Estados Unidos. E quando você fala isso morando numa cidade pequena, vindo de um background, né, num passado, que você sabe que eu não tinha às vezes passagem para ir para o centro da cidade, imagina comprar uma passagem de avião para ir para os Estados Unidos, isso era uma coisa muito distante. Tive muitos comentários negativos, muita coisa que eu poderia muito bem ter deixado e pensado, não, eu estou só sonhando, mas eu pensei, eu preciso pelo menos tentar, ver como é que vai ser essa experiência, ver, né, até onde eu vou e eu sei que eu posso me arrepender, mas pelo menos eu, eu sei que eu vou me arrepender de ter tentado, sabe? E quando eu pedi a demissão, no caso do meu emprego, eu usei o dinheiro para tirei a minha carteira de habilitação. Eu comecei a trabalhar numa escola dando aula de português, eu dei aula de redação, eu dei aula de inglês para criancinha. Eu não me sentia segura com o meu inglês, não tinha essa experiência falando inglês, o meu inglês era super básico, apesar da faculdade. E aí eu decidi dar aula, mesmo assim, e nisso, dando aula, eu aprendi muito, né, com os livros, com o material. Eu cheguei a ter 12 turmas. E isso para mim era muita coisa. Trabalhava de manhã, trabalhava à noite, trabalhava de dia. Comecei a fazer um curso de inglês intensivo também nesse período, e isso foi em junho de 2016. Comecei a dar aula para criança também, fazer voluntariado e tal, para pegar toda a experiência com criança que eu precisava para fazer o intercâmbio, né? Nisso, eu precisava tirar meu passaporte, precisava tirar meu visto e decidi vender calcinha. Decidi vender joias, vendia sanduíche, vendia brigadeiro, comecei a fazer extra numa loja de chinelo havaianas. E isso, gente, foi assim, foram 6 meses bem intensos para mim, para tentar viajar, né? Mas eu pensei, vou fazer acontecer. Tirei essa carteira, fiz a experiência, né? Com criança, peguei a experiência com criança e finalmente em 2017, janeiro de 2017, eu viajei para Michigan, numa cidade pequena, no estado de Michigan. E quando eu cheguei lá, foi uma experiência bem interessante porque eu queria sair da minha cidade pequena, porque eu queria saber conhecer algo novo, né? Algo bem grande, eu queria conhecer outras culturas. E morando numa cidade pequena, eu comecei a perceber que eu estava vivendo o jeito que eu estava vivendo no Brasil. E aí eu não estava experienciando o que eu queria experienciar quando eu decidi sair da minha cidade. Eu queria conhecer pessoas diferentes, eu queria ouvir idiomas diferentes, eu queria aprender culturas diferentes. E eu não estava tendo essa experiência vivendo numa cidadezinha de subúrbio com uma família tradicional. E nisso, depois de 2 meses, eu decidi que eu queria mudar, eu queria algo diferente, eu queria ir para uma cidade grande. E foi aí que eu decidi vir para São Francisco. Cheguei de paraquedas, não foi eu que escolhi São Francisco, foi São Francisco que me escolheu. E quando eu cheguei em São Francisco, depois de 2 meses vivendo aqui, eu vi que era isso que eu estava procurando. Porque quem conhece São Francisco tem mais imigrantes do que americano, né? Então, muita gente, tem todas as religiões, todo tipo de gente, é tudo muito. E isso, para mim, vindo de uma cidade pequena, decidindo ser au pair, de vir para um programa de intercâmbio, morar com uma família, foi muito difícil, mas quando eu cheguei em São Francisco, eu falei: eu estou tomando esses riscos, né, para isso, para experienciar o que eu queria. Então, eu para mim eu falava, tá, todo esse esforço, toda essa viagem, todo
né, todos esses obstáculos, pelo menos eu estou aqui querendo experienciar. Eu estava aberta para conhecer outras culturas, para conhecer outras pessoas e eu fiz amizades assim maravilhosas em São Francisco. Eu me apaixonei pela cidade, né? Quem conhece São Francisco sabe que é uma cidade muito aberta, principalmente para imigrante. Então eu me sentia em casa em São Francisco, sabe? E foi isso. Eu cheguei em São Francisco, eu comecei a ver um número de possibilidades muito grande, não só de ver o mundo, mas também me conhecer, porque esse, na verdade, era o meu foco, era conhecer o mundo, ver o exterior, mas também me explorar, saber como eu ia me identificar, como eu ia me comportar em certas situações, em certos comportamentos que muitas vezes na igreja até eu achava que era coisa assim de, né, de outro mundo e tal, e eu cheguei a conhecer pessoas assim de países que eu, na verdade, nunca ouvi falar, tipo Belarus, que era um país que é um país na Europa, e eu pensei, nossa, a gente tem sempre coisas para aprender, a gente tem sempre tipos diferentes de pessoas para conhecer, e eu estava muito feliz em estar exposta a isso, em estar aberta a isso. Então, São Francisco, simplesmente, eu falo que São Francisco é uma mãe para mim, sabe? E, e é por isso que eu estou aqui até hoje, apaixonada pela essa cidade, apaixonada pela Califórnia, por essa liberdade, né? Que para mim, até então, quando eu estava na minha cidade pequena, eu não tinha um sonho americano, eu não tinha um sonho, o tal do American Dream, né? Que muita gente tem. O meu sonho era simplesmente explorar, conhecer o que era desconhecido, é, tá vulnerável, na verdade, né? Tá ali sem saber onde eu tô, mas ali começar a aprender sobre pessoas, sobre cultura. Então não era só os Estados Unidos em si, era o mundo para mim, né? O mundo era o que eu queria explorar e não só a Califórnia em si. Então eu me sinto assim muito abençoada, muito feliz por ter chegado na Califórnia mesmo sem querer estar na Califórnia, sabe? Então tá nesse mundo aqui diverso, nesse estado, para mim foi, assim, desafiador, mas também foi uma realização de sonho de querer estar exposta ao mundo. Então, tá sendo mágico, apesar de estar aqui 6 anos. Então, eu sinto assim, eu tô muito feliz. Ai, que linda! Ai, Thaís, que delícia que é te ouvir e acho que te ouvir falar disso, né? Que eu acho que o encontro com essa possibilidade, né? O encontro que faz a gente acreditar que é possível a gente ir explorar e fazer coisas em lugares onde a gente não imaginava, né? Eu imaginava não ter espaço pra gente. Ai, muito lindo, assim, a sua trajetória. E aí, nesse sentido, eu também. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que muitas vezes esse sentimento também vem desse encontro com a educação. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que antes de você ir para os Estados Unidos, você tinha uma formação, né? Fez uma formação no Brasil. Se você pudesse falar um pouco sobre o processo que foi essa sua formação lá, mas também agora esse reencontro com esse novo processo que você está vivendo em adentrar uma universidade aí onde você está, né? Nos Estados Unidos. No Brasil, eu decidi fazer letras mais assim, eu fiz por paixão, né? Eu não sabia o que fazer, eu cheguei até a ser aprovada por universidade pública, mas por não ter confiança em mim, eu decidi não seguir e não sair da minha cidade, que foi assim uma decisão muito louca. Ninguém na minha família, né, até então, quando eu comecei a fazer minha faculdade na minha cidade, ninguém tinha se formado numa faculdade, eu fui a primeira a entrar numa faculdade. E quando eu dei não para a faculdade pública, eu me arrependi, porque eu poderia ter arriscado, eu poderia ter ido. Mas como eu passei por um curso que eu não era a minha vontade de fazer, eu pensei, eu vou deixar ir e eu sei que eu preciso fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu nunca me considerei uma pessoa assim totalmente focada em carreira, sabe? Até hoje eu não me sinto essa pessoa, eu não me sinto assim que eu tenho um sonho de, sei lá, não sei, arquitetura. Eu nunca tive assim uma formação
de carreira, mas eu sempre fui guiada por interesses artísticos, interesses. Sempre gostei de música, sempre gostei de escrever. E eu pensei, eu poderia pegar essa oportunidade de ir para uma faculdade pública e meter a cara, fazer algo que eu não gosto só, né, para brigar com o sistema e tal. Mas aí eu decidi que eu ficaria em casa, eu faria uma faculdade, eu fiz uma faculdade particular na minha cidade de Angra, uma faculdade pequena, né? Por amor, vamos dizer assim, não querendo romantizar, né? E pensei, porque ali era tudo muito pequeno na minha mente, né? Era tudo muito ali, eu vou ficar aqui, eu vou dar aula, eu vou fazer porque eu quero aprender como se fala inglês e tal. Não gosto de matemática, então vou fazer letras. Esse era o meu foco. Me formei, né? E isso me ajudou a ter experiência com crianças, né? Como eu queria precisava por intercâmbio para vir para os Estados Unidos. Quando eu vim para cá, para São Francisco, eu trabalhei com crianças por 5 anos, né? Vamos colocar aí quase 6 anos. Eu já estava muito cansada, já estava esgotada de trabalhar com criança. Quem trabalha com criança sabe como é sacrificante, né? E eu tava assim, nossa, eu tô sentindo falta de voltar para a escola, tô sentindo falta de aprender. Eu quero aprender. Eu tava me sentindo assim estagnada, sabe? E tinha tanta coisa que eu queria aprender, sabe? Coisas assim que para muita gente é simples, mas eu queria aprender a falar espanhol. Eu queria aprender tanta coisa. Eu coloquei numa lista as coisas que eu queria aprender. Eu pensei, por que que eu não vou para a escola? E aí, durante a pandemia, eu ouvi alguém dizer, né, que a faculdade em São Francisco é grátis agora, né? A faculdade virou pública e para residentes, até mesmo para quem está indocumentado aqui, porque muita gente foi afetada durante a pandemia, e muita gente perdeu emprego e, né, a economia foi muito afetada e aí eles estão querendo, as faculdades da Bay Area aqui de São Francisco estão querendo dar oportunidade para estudantes para voltar para a escola e estudar sem se preocupar com o pagamento. E aí foi que eu pensei que essa seria a minha oportunidade de voltar a estudar. Só que, claro, eu ainda estava com aquele meu pensamento, né? Que eu estava quando eu tinha 22 anos de idade, não gosto de matemática, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí me veio uma revelação e pensar, eu preciso focar no que eu quero, não só no que eu não gosto. Eu preciso focar no que eu quero aprender e não o que eu não posso aprender. O que eu quero fazer e não o que eu não quero fazer. E eu quero aprender. Então, me matriculei na faculdade aqui. E a primeira oportunidade que eu tive foi, tá, decidi fazer sociologia, fazer ciências naturais e tal. E a primeira, e aqui é diferente, né? O sistema é diferente do Brasil porque a gente consegue escolher a nossa grade, as matérias que a gente vai estudar. Então, tem ali as matérias obrigatórias, mas não tem aquela obrigação de você fazer essa matéria específica. E aí eu vi que eu tenho matemática na minha grade. Nisso, eu pensei, eu vou deixar para o final ou eu deixo para o começo. E eu decidi fazer estatística no meu primeiro semestre. Foi a minha primeira matéria e eu pensei, eu vou fazer o mais difícil primeiro, porque aí eu meio que vou me testar. Eu vou ver como que eu vou fazer. E, gente, essa experiência para mim, esse desafio que eu coloquei em cima do meu colo, foi assim muito bom para mim, para saber que eu consigo fazer, o que eu consigo estudar, o que eu consigo aprender, o que eu quero. Tive ajuda de professores, eu pedi ajuda de tutor, eu pedi ajuda de alunos, eu pedi ajuda de professor. Eu, assim, fiquei louca no YouTube tentando aprender, e no final, quando eu consegui aprender essa merda. Ai, gente, sério. Amiga, Exato! sério, sério. Miga, mas eu consegui e eu pensei, isso não é tão difícil de se aprender, porque todo empecilho estava na minha mente. Eu colocava empecilho para eu não conseguir avançar. E
como eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu, eu nunca gostei de matemática, eu nunca gostei dos meus professores de matemática, já começa por aí, né? Já tinha aquela coisa que eu colocava sempre em empecilho, nunca vou aprender, e aí eu era a rebelde da matemática. E aqui, assim, eu me apaixonei por matemática, que é incrível como que eu fiquei, né? Cheguei até a pensar, será que eu faço estatística? Cheguei até a pensar nessa possibilidade e eu pensei, e isso foi muito bom para mim, seguiu como lição de vida para mim, e ao invés de eu deixar empurrar com a barriga, pensar que eu não consigo, eu pensei, eu vou pegar a mais difícil e esse vai ser o meu começo. Porque eu sei que as matérias que vai vir depois para mim vão ser assim, entre aspas, né, as matérias mais que eu vou gostar mais ou que eu vou, sei lá, que eu vou estar mais feliz em aprender, mais curiosa. Mas isso meio que quebrou para mim um paradigma que eu achava que eu não conseguiria aprender e tal. E essa foi minha primeira matéria do semestre. Agora eu estou estudando espanhol, estou fazendo artes, eu estou estudando coisas totalmente diferentes, né? Eu lembro que semestre passado eu estava aprendendo inglês, no caso, para escrever escrita, né, composing. E eu lembro que eu não conseguia escrever nem sequer uma frase para começar uma redação. E isso, para mim, eu pensei em desistir da faculdade, eu pensei em parar, mas eu lembro que no final, o meu projeto final de escrita era, eu tinha que fazer 100 pontos, né? E eu consegui fazer 108. E isso foi muito, muito, muito maravilhoso. Saber que todo esforço, todo tempo, todo. E pensar, eu consigo fazer. O meu foco não é, eu quero ter uma carreira. O meu foco para ir para a faculdade, para estudar, está sendo sempre querer aprender, tentar me testar o tempo todo, tentar saber até onde eu vou e conhecer pessoas novas e estar num ambiente diferente. E isso para mim foi assim muito, está sendo muito bom, apesar de eu amanhã eu posso até mudar o meu curso, porque eu estou sempre mudando de ideia, eu posso terminar fazendo, mas por enquanto agora essa minha experiência fazendo essa faculdade aqui nos Estados Unidos está sendo algo que eu não esperava quando eu cheguei aqui, mas está sendo muito positivo, porque eu estou fazendo o que eu quero, que é aprender, sabe? Então, está sendo maravilhoso. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Super respondeu. E acho até fiquei aqui pensando, pai, acho que a gente devia trazer umas convidadas das exatas, né? Porque Por favor, para inspirar mulheres. para inspirar mulheres, porque eu, por exemplo, e a gente conversou sobre isso, né, em off, em outros momentos. Eu também, eu tenho esse bloqueio, assim, um bloqueio, né? Você não tem mais que você atravessou essa crença limitante de que a gente não sabe, não vai aprender, porque começa desde muito cedo, né? Começa na escola, começa dentro de casa. Para mim foi assim, uma sequência de traumas que fizeram eu, assim, Amiga, o mesmo trauma que eu tinha. total, que eu acho assim que eu não vou, não consigo. E aí eu fico pensando, por que que eu ia fazer isso comigo mesma? É a coragem que a Thaís teve de, tipo, logo no início ir lá e não vou enfrentar, porque eu acho que foi super acertado, né? Mas olhando de fora, assim, você pensa, meu, vai dar muito errado, a pessoa vai fazer o difícil primeiro, só que eu acho que dentro de você já tinha tanta vontade de voltar a estudar, de se conectar com outras coisas, que você já estava muito certo da sua decisão. Então, mesmo com o mais difícil, ainda assim, sabe, tinha uma razão maior para você estar ali e só te trouxe ganhos, né? Porque é isso. Saber que a gente é capaz, eu acho que tanto faz, que seja exatas, que seja alguém que não tem afinidade com as artes ou ciências ou qualquer disciplina, atividade, quando a gente vai lá, tem coragem de experimentar e de, né, ter uma consistência para conseguir ver um resultado, puxa vida, que incrível. Enfim, Você amiga, consegue. obrigada. Então, tem que querer, Todos né? nós conseguimos. Exato. Vamos, agora a gente vai falar de relacionamentos, porque eu quis fazer esse tópico. Eu até troquei ideia com a Thaís, porque eu convivi, o Nick também é um grande amigo meu, que é o companheiro da Thaís. E eu sou, sabe aquelas pessoas adotadas por casais? Aquelas fotos que tem um casal e a pessoa adotada? Eu sou essa com muitos amigos. Eu sou sempre o third wheel, eu sou sempre a vela.
Eu toda, mas eu adoro. Só que assim, você acaba. Eu vejo coisas. Assim como tudo na vida, né? A gente vê coisas que a gente se identifica, coisas que a gente não se identifica. E eu acho que quando eu te conheci, você já tinha essa. Sempre foi assim, vendo vocês dois também, convivendo com os dois, não só com você, essa coisa de um respeito tão grande pela liberdade um do outro, que eu via e eu pensava, nossa, se eu entrar no relacionamento tem que ser assim, dos dois, e parece, e são coisas até mínimas, óbvias, assim, mas eu vejo isso na minha mãe também. Ela sempre fez tudo. Os meus pais tiveram uma relação assim que nunca foi um impedimento, sabe? Minha mãe sempre foi uma mulher independente e a gente se espelha, né? Então, pra mim, a minha independência é um valor assim que não se chega perto. Tipo assim, aqui eu tenho meus limites, meus boundaries muito estabelecidas já do que eu nunca deixaria de fazer por ninguém. E aí, quando eu te conheci, era muito isso, assim, vocês já eram dois viajantes, dois exploradores, dois curiosos. E desde as coisas pequenas, né? De, ter uma amiga que, ainda mais assim, que não quero me estender, mas tem amigas que estão em relacionamentos e elas não fazem coisas sozinhas com você. É geralmente um rolê que tá esse namorado junto, ou que tá um grupo de amigos do namorado, ou que. Sabe? E a Thaís tinha uma personalidade, hashtag nada a ver isso, mas tipo, do estereótipo de uma pessoa solteira que vai pra feira, que vai pra tua casa, que te chama pra um rolê. E tinha sempre também esse espaço que o Nick tava junto, transitava, nunca era um impedimento. Então, eu acho tão bonito que eu falei, ai, não, quero que a Thaís fale sobre isso. Porque eu acho importante que, além da gente falar dos maus exemplos e coisas negativas e dates ruins aqui, eu acho bonito que tenha um espaço também para falar de relacionamentos saudáveis e que dão certo, que as pessoas se respeitam, que os dois crescem juntos, assim. Enfim, claro, nem tudo são flores sempre, todos os relacionamentos têm desafios, mas eu acho que isso é uma coisa bonita, assim, que eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente, na medida que você ficar confortável, Thaís. Vai, Thaís, faz a gente acreditar, por favor. Então vamos lá, vamos falar de amor. Eu conheci o Nick num aplicativo, né, em São Francisco, um aplicativo de relacionamento, quando eu estava querendo conhecer pessoas locais. E aí o Nick, ele nasceu em São Francisco, ele foi criado em São Francisco, e eu estava super curiosa de saber como eram os olhos de uma pessoa nascida e criada em São Francisco, já que São Francisco tem muita gente de fora. E eu fiquei super empolgada, mas não estava procurando um relacionamento sério. Quando eu conheci o Nick, a gente teve várias conversas, sobre viagem, então eu vi nele alguém que eu estava sendo aqui. Ele é filmmaker, ele faz vídeos de viagens, né? E para mim, como ele já foi na minha cidade no Brasil, como ele já é familiarizado com a minha cultura, então para mim foi muito fácil de ter essa comunicação e tal. E o Nick é feminista, que para mim isso é, é muito essencial eu estar com uma pessoa, eu ter relacionamento com uma pessoa que luta pelo que eu luto. E, e nós tínhamos muitos interesses em comum, que é amar a viagem, explorar a cidade e música e conhecer gente. Então isso foi muito natural ter esse relacionamento de ter coisas em comuns e não tentar explicar o tempo todo o que é minha cultura, já que ele já conhecia. E a família dele também é uma família que é super internacional. O pai é da Alemanha, ah, tem, tem primo que nasceu no Chile, prima que nasceu na Argentina, e a prima que nasceu na Argentina casou com um mexicano, e assim, é tudo muito. Tem gente de Bangladesh, da Colômbia, então para mim foi assim: não preciso explicar, não preciso apresentar minha cultura, simplesmente eu vou ser quem eu quero, né? Então a gente tem essa liberdade de viver um relacionamento, trocando ideias, o amor por viagem, o amor de conhecer gente, e é isso, a gente tem
com certeza essa liberdade, eu tenho a minha liberdade para estudar, para fazer o que eu quero. Para mim, a minha prioridade é ter relacionamento saudável, não só com o meu companheiro, mas também com a minha família, com pessoas ao meu redor. E, e eu e Nick é isso. Tem dia que a gente sai, a gente vai para um bar, a gente conhece gente, a gente traz gente para o nosso jardim para tocar música e igual eu comentei no começo desse podcast, eu falei que eu tenho uma palavra para cada ano. Para esse ano eu tenho a palavra openness, né? Que é a palavra está aberto. E a palavra para o ano passado foi leveza. E isso para mim foi tão maravilhoso trabalhar a leveza, saber que qualquer decisão que eu tomar, eu preciso lembrar, falar para mim que eu preciso estar leve. E isso ajudou muito também o meu relacionamento, porque o Nick, ele também entrou nessa de ter uma palavra para cada ano. E a gente juntos, nós tentamos trabalhar a leveza, sabe? Então, qualquer decisão que a gente tinha, às vezes a gente faz até piada, a gente fala, pera, leveza. Então ele meio que, agora ele tá aprendendo português e tal, e ele fala, olha, Thaís, leveza. Então ele me lembra da leveza, eu lembro ele da leveza. E isso ajuda muito a gente a viver de uma forma mais descontraída, sem ter regras. E eu não consigo nem me imaginar ter um relacionamento assim, cheio de regras, cheio de coisas, porque eu não vim nesse mundo para ter regras, sabe? Depois de todo o esforço que eu fiz para chegar aqui, de todas as limitações que eu tive no meu passado, eu não cheguei aqui para ter regras. Eu não cheguei aqui para ter alguém para me falar o que eu preciso, o que eu não preciso. Eu quero alguém para somar na minha vida, sabe? Eu quero alguém para, esse é meu sonho. Vamos viver esse sonho juntos. Vamos, né? Eu não preciso querer explicar nada. Eu quero alguém que esteja comigo para me entender, sabe? Então eu acho que o Nick ele meio que ele vem para somar na minha vida, nos meus sonhos. E ele também tem muitos sonhos, então a gente tem, é isso, beber uma cerveja na esquina, no boteco da vida, chegar em casa, ouvir um forró, a gente dança forró em casa na sala. Ele é mais brasileiro do que eu, inclusive ele conhece o Brasil mais do que eu, que é muito doido isso. Dançar um forrozinho, beber uma cervejinha, comer, sei lá, qualquer coisa aqui. Então não tem muito assim frescura, muitas regras, é mais isso, viver a vida assim mais leve e um relacionamento mais leve também, sabe? Então, e a gente adora conhecer pessoas, e foi assim que a gente estava aqui com você, na nossa casa, a gente amava ele, eu adoro a Flávia, então é isso. Ai, que legal, Thaís, te ouvir dá até uma esperança, assim, né? Só falta saber onde é que se fabrica. Brincadeira, tô lendo Bell Hooks, tô me trabalhando aqui, gente, para acreditar na possibilidade. Brincadeira, mas é bom a gente ouvir, né? E eu acho que é muito isso que a Flávia falou, a gente não falar só das vezes que dá errado, mas acreditar que é possível, né? E aí a gente vai aqui, né, para um tópico que a gente queria muito falar contigo, que eu acho que depois desse histórico que você trouxe, assim, se mostrando cada vez mais se abrindo para o mundo, né? E acho que a sua palavra aí do ano representa muito essa pessoa que você é. Queria que você falasse sobre a viagem que você fez, né, de carro, cruzando 22 estados aí nos Estados Unidos. Como foi essa experiência? Como que foi é, a experiência de conhecer o país para além dos estereótipos que a gente tem dos Estados Unidos, né? Para além desse olhar disneyficador, a palavra que você traz lá no seu blog também. Como é que foi essa experiência para ti? Se puder trazer um pouquinho aí pra gente. Ai, que bom que vocês perguntaram isso, porque viagem é comigo mesmo, né? Então, como eu já falei lá no Brasil, eu queria muito viajar. Aí eu conheci o Nick também, que adora viajar. E aí eu conheci um louco como eu. E aí eu lembro que na pandemia, no ano de 2022, eu estava trabalhando como babá, 50 horas por semana, 10 horas por dia. Eu estava 4 anos sem ver minha família no Brasil. E aí eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter ataque do pânico e coisas que eu nunca tinha sentido tão forte como antes, né?
E aí eu comecei a ver as minhas limitações, comecei a me perguntar muitas coisas, o porquê eu estava fazendo isso, qual era a minha intenção de vir para cá e tal. E o São Francisco foi a primeira cidade dos Estados Unidos a fazer o lockdown, então estava tudo fechado, tudo. E aí eu falei pro Nick, né, pro meu parceiro, eu falei, olha, eu tô trabalhando muito, eu tô tendo muita ansiedade. A família que eu estava trabalhando é uma família maravilhosa, mas eu estava emocionalmente muito afetada, né? Porque eu estava trabalhando durante uma pandemia, sabendo que a minha família estava no Brasil, minha mãe perdeu o emprego e tal, então eu tinha medo da minha mãe ficar doente, e isso estava me afetando muito emocionalmente. Eu estava fazendo dinheiro, porque eu estava trabalhando muito, é claro, uma louca, e eu pensei, eu preciso ter um foco, né? Eu estou trabalhando muito, mas para que eu estou trabalhando tanto? Eu preciso ter aqui uma meta e eu preciso ter um limite, porque se eu não colocar limite aqui no meu esforço, nesse meu trabalho louco, eu vou ficar doida. E foi aí que eu falei pro Nick, olha, o Nick é filmmaker, né? Ele faz vídeos e ele também perdeu várias oportunidades durante a pandemia de viajar. Ele tinha viagens marcadas, internacionais e tal, e foram tudo canceladas. Então ele estava em casa, então ele tinha esse tempo livre. Eu estava trabalhando, eu falei, quando eu fizer uma quantia aqui na minha conta específica, eu vou pedir demissão e a gente precisa sair dessa cidade. Eu quero saber, era um momento assim que o Donald Trump estava prestes a sair da presidência. A gente queria ver como que estava o mundo fora da Califórnia, né? Porque a gente vive aqui num estado super liberal. Então eu estava muito curiosa para saber como era fora, como era ter essa experiência de olhar o mundo, no caso, outros estados fora da Califórnia, como estava todo mundo vivendo, mas também tinha o medo de sair durante a pandemia. E aí a gente decidiu que a gente ia viajar, ia mais ficar na natureza, sair da cidade, relaxar, acampar e tal. E nós pegamos, o Nick tem um irmão mais novo que ele tem um carro, uma van, mas quando eu falo uma van, é uma Dodge Van, Dodge Van 2003, então não é tipo um RV, não é um um trailer, né? É um carro que tem um porta-mala grande, basicamente. Decidimos pegar o nosso colchão da cama de casa e colocamos atrás. E aí, essa era a nossa cama. Pedimos ajuda do Nick, do pai do Nick, para ajudar a gente a colocar umas gavetas. E aí, a gente colocou as coisas de cozinha, colocamos um fogãozinho que a gente achou no Target. E aí, a gente decidiu sair. A ideia de São Francisco, a ideia era viajar por 3 meses. Essa viagem durou 5 meses. E para a gente foi uma experiência muito, muito, muito maravilhosa, porque a gente não tinha na nossa cabeça, na nossa mente, a gente não tinha roteiro, a gente não tinha para onde ir, a gente só sabia que a gente ia chegar na Flórida. Esse era o ponto final ali da viagem. Nisso, a gente aprendeu muito sobre nós mesmos, também sobre o país, sobre os Estados Unidos, sair daqui sem pensar que a viagem que a gente ia fazer era para Disney, né? Que muita gente pensa, Estados Unidos, essa Disney. Eu conheci os Estados Unidos totalmente diferente do que eu imaginava, tanto histórico, cultural, que eu fiquei assim, eu conheci um país que é muito parecido com o Brasil, né? Por exemplo, New Orleans é muito parecido com o Brasil, porque tem uma história dos escravos, tem a história da colonização, a culinária é muito parecida e tal. O Texas, então tem muitos estereótipos que eu imaginava como brasileira, né, como imigrante, sair do Brasil, olhar para os Estados Unidos e achar que tudo é muito igual aos filmes que a gente assiste e chegar ali pessoalmente e me sentir vulnerável, porque nessa viagem, nesse carro, morando nesse carro por 5 meses,
eu vi que a van, no caso, o carro, nos dava muita vulnerabilidade, porque a gente não tinha uma cozinha, a gente não tinha um banheiro, a gente não tinha um aquecedor, não tinha um ar-condicionado. Nós estávamos ali num carro só para dormir e toda vez que a gente saía do carro, que no carro não tem nem como sentar, era mais deitar, a gente saía, a gente estava exposto ao qualquer ambiente que nós estacionávamos. Então, se a gente estava num deserto, a gente estava exposto ao deserto. Se a gente estava no meio de uma cidade, a gente estava exposto à cidade. Numa praia. Então, isso me fez muito me abrir para o novo, para culturas diferentes. E a van me deu essa vulnerabilidade, sabe? De olhar para o Texas, que muita gente pensa, o Texas e tal, é preconceituoso. E eu como brasileira, eu como mulher, eu tive medo no começo porque eu achava que as pessoas não vão me aceitar e tal. Quando eu cheguei no Texas e eu comecei a conhecer os locais, comecei a conhecer as pessoas e eu comecei a me sentir assim me sentir aceita, apesar de toda, né, a diversidade política, que o país estava separado antes de umas eleições que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Então a gente estava no meio do caos, a gente estava no meio da pandemia. A gente tentava fazer teste de Covid toda semana para ter certeza que a gente não estava, né, deixando ninguém doente, ou sei lá, né? E o emocional, o nosso emocional também estava, né, afetado, porque a gente não queria deixar ninguém doente, então a gente falou, olha, vamos fazer o teste toda semana, vamos ter certeza que vai estar todo mundo bem e tal. E nessa viagem, eu comecei a me conhecer, comecei a conhecer o país e conhecer como é maravilhoso a gente só estar exposto e a gente viajar sem planos, sem roteiro, sem, né, sem ter certeza do que a gente vai encontrar no final. E tudo que nós encontramos, cada pessoa que a gente encontrou na estrada, foram pessoas tão maravilhosas, foram pessoas assim com vidas totalmente diferentes da nossa e a gente conseguiu aprender sobre o outro numa realidade que a gente nunca conheceu antes. Nós conhecemos militares que lutaram na guerra do Afeganistão, por exemplo. Tá acampando e uma pessoa chegar e começar a se abrir. Então, foram pessoas que estavam abertas, experiências, histórias, que a gente pensou, nossa, é tão maravilhoso conhecer o outro lado e saber que, né, não ter a regra e tal. Então, essa viagem foi, assim, maravilhosa. O Nick ainda continua fazendo o blog dele, ele acabou de terminar essa semana, ele vai fazer um livro com relação a isso. Eu estou trabalhando também no meu blog, aos pouquinhos, né? Então, estou postando e tal. Mas foi, foi uma experiência, assim, que eu acho que eu nunca vou ter uma experiência de viagem como essa que eu tive, no final da pandemia, vamos dizer. E conhecer um país que muita gente acha que conhece só assistindo filme, só assistindo televisão. E para mim foi bom quebrar essas regras de achar eu sei tudo, mas quando você tá lá, você fala, nossa, são pessoas com história igual a minha, pessoas que eu achava que eu conhecia, mas na verdade tá aqui, de chegar no sul de Louisiana e ver pessoas falando francês. Eu lembro que a gente estava num cafezinho e tinha um senhorzinho, né, um casal de idosos conversando. Eles estavam falando francês e eu pensei, nossa, mas por que essa galera está falando francês? E aí eu comecei a estudar a história que o sul de Louisiana foi colonizado pela França e tal, e eles começaram a contar essa história. Então são coisas assim que a gente não vê na TV, mas quando eu olhei nos meus olhos, eu falei, gente, tem tanta coisa ainda que eu não sei sobre o mundo, sabe? Essa viagem, assim, me deu uma abertura, assim, sobre o mundo. Anyways, não sei o que eu estou falando. Thaís, muito lindo te ouvir. Acho que é muito inspirador também para as almas aí que querem sair explorando, né? Não só, você não precisa às vezes estar em outro país para se propor a uma experiência assim no nosso Uhum. próprio bairro, né? Sair com esse olhar curioso quando a gente anda, quando a gente dirige. Eu acho que já é sempre o começo, tentar aguçar essa
curiosidades sobre o outro, sobre o que nos rodeia, né? E aí, queria agora ir para nossa última pergunta, e que você respondesse aí de coração aberto, já que esta é a palavra de ordem. O que que te movimenta, Thaís? O que me movimenta é o autoconhecimento. Eu acho que a gente se conhecer, a gente começa a saber os nossos limites, a gente cria uma autoconfiança para tomar decisões. Ela nos ajuda também nas emoções, né? A autoconfiança nos ajuda as emoções, tanto negativas como positivas. E quando eu comecei a tentar me conhecer, eu comecei a reconhecer a força que eu tenho, mas também minhas fraquezas, as minhas limitações. E isso me fez abrir assim, me fez abrir a mente também, né? Saber o que eu posso, o que eu não posso ainda. E eu acho que ainda estou nessa construção de autoconhecimento, de a cada dia tentar saber, olha, eu estou nervosa por causa disso, eu estou tentando aprender isso por causa disso. Então, muitas coisas fazem sentido, porque quando a gente se conhece, a gente também coloca limite no outro, a gente coloca limite em algumas situações. É saber quem eu sou, sabe? Saber o que eu quero, saber o que eu não quero, saber o que eu preciso realmente e saber quem eu sou, sabe? Tentar ir mais fundo no meu interior do que no exterior. Não é sobre a sociedade, não é sobre o mundo, é sobre quem eu sou. Então, acho que eu ainda estou nessa busca, nesse trabalho de autoconhecimento. E eu acho que isso faz muita, muita diferença para mim, mas também para muitas mulheres, né? No mundo que infelizmente não tiveram oportunidade de se conhecer, de se questionar, estão recebendo ordens ou achando que precisam fazer isso porque alguém está falando para elas fazerem. Então, eu acho que isso me movimenta, isso me inspira a falar para outras mulheres que autoconhecimento é muito importante, desde a fase, desde a infância até a nossa fase adulta, de tentar se abrir, né? De saber que se eu me conheço, eu estou aberta para conhecer o mundo. Eu acho que começa por mim antes de eu querer conhecer o mundo. Maravilhosa, Thaís. Acho que tudo que você traz é muito inspirador, assim, pela sua trajetória e lindo mesmo te ouvir. E agora a gente vai para a parte que a gente mais gosta nesse podcast, que são os nossos quadros. E aqui a gente conta anedotas aleatórias no nosso quadro preferido, que sobe. Que sobe. Flá, quer começar? Sim, eu nem tinha anedota, né? Mas como a Thaís está aqui, é uma grande amiga minha, e a gente falou um pouco sobre pandemia também, eu fiz minha mudança de Seattle para São Francisco na pandemia também. Tanto que as lembranças que eu tenho, tudo tem cheiro de Lysol, que era aquela época que a gente passava desinfetante em tudo, né? E aí eu conheci a Thaís à distância, mascarada. A gente fez várias coisas assim ao ar livre. Eu lembro dela sentada num canto do jardim, eu no outro canto distante. Então a gente conviveu por algum tempo à distância, a gente mal via o rosto uma da outra. E eu lembro, e a gente tomou vacina muito cedo, né, em comparação ao Brasil. Então, eu lembro quando eu fui vacinada, acho que eu não lembro na linha do tempo quando foi, mas eu lembro desse dia que eu estava com a Thaís no quintal e a gente notou, nossa, a gente pode se abraçar? Depois de meses que eu já conhecia, a gente conseguiu se abraçar. E foi assim, eu falei, nossa, Thaís, eu tô vendo seu rosto. Que foi aquele momento, aquela realização que até hoje eu ainda tenho, assim, que às vezes eu paro, nossa, agora nos bloquinhos de carnaval eu penso, gente, eu tô aqui, tô viva. Essas pessoas estão dançando, a gente tá junto, não tô com medo de encostar nas pessoas. Então, assim, eu acho que ainda tenho muito dessa realização que foi um grande feito, eu poder abraçar uma amiga que eu nunca tinha abraçado, e já era minha amiga. E eu ainda tenho isso, vez ou outra eu paro assim, tanta, tanta gratidão. Nossa, pela vacina, por a gente estar vivo, por ter dado tudo certo, por, poxa, agora eu retornei para o Brasil, pela minha família estar bem, sabe, diante de todo o caos que a gente viveu.
Então, esse é meu que sobe. Paty. Ai, que lindo! Eu vou na vibe da Flávia, eu ia contar outra coisa, mas eu vou na vibe da Flávia, porque eu acho que eu compartilho um pouco dessa coisa com a Thaís, de estar no contexto migratório e depois de muito tempo sem ver a família, começar a ter vários problemas de saúde mental em relação a isso, que não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo, né? Todos os sistemas de saúde mundiais estão sendo afetados por questões de saúde mental devido à pandemia como um todo. E eu acho que ter ido para o Brasil agora, os últimos 6 meses que eu passei lá, e ver minha família depois de 3 anos sem ver eles, assim, foi muito emocionante. Eu já contei aqui como é que foi a descida do avião. Mas durante a minha estadia em casa, assim, eu lembro que tinha vários momentos que eu olhava para minha mãe, olhava para minha família e eu falava: Meu Deus, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo, a gente tá aqui, a gente tá reunido, eu tô de volta no colo da minha família. E era um abraço aconchegante, assim, sabe? Não era nem um quentinho no coração, era uma fogueira no coração, sabe? E eu acho que isso me abasteceu muito, assim, para esse ano de 2023, assim, para eu estar numa boa energia, estar numa boa vibe, assim. E tá fazendo as pazes, né, com essa coletividade, porque eu também tô indo nas coisas do carnaval, assim, e aí eu olho para as pessoas e falo, gente, a aglomeração, e eu tô na aglomeração e tá boa, que saudade de uma aglomeração. Ai, Então, gente, demais. é muito gostoso, assim, acho que eu também tô nessa energia. Ai, ai. Thaís, isso aqui que sobe. Ai, adorei. É isso aí, é abraçar a família e falar: vocês estão vivos, vocês estão bem, e também, né? É, eu tentei, né? Eu tô aqui pensando na pandemia, tô tentando lembrar alguma coisa da pandemia, mas vou quebrar assim o gelo e eu ia compartilhar com vocês a minha primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, na verdade, né? Que eu perdi o meu voo. Eu lembro que eu estava chorando no aeroporto, dando tchau para minha mãe, e assim, eu esqueci da vida, né? Eu pensei, eles vão, tudo bem, dá tempo, né? E eu lembro que eu estava sozinha, eu era a única pessoa, a única au pair, no caso, que iria para os Estados Unidos, que estava saindo do Rio de Janeiro, e eu tinha um voo do Rio até São Paulo. E eu perdi esse voo. Esse simples voo de 30 minutos, eu perdi, gente. Foi minha primeira viagem internacional. E eu perdi esse voo. E quando eu cheguei em Nova York, um dia atrasada, né? Eu não tinha ninguém para me receber. Eu não tinha um grupo. Tava todo mundo já no treinamento e eu não sabia para onde ir. Eu sabia o meu destino final. Eu falei, mas como eu vou chegar lá? E eu lembro que apareceu uma pessoa, um com uma plaquinha escrita: Eu falo português. E eu falei, vai ser essa pessoa. Essa pessoa vai ter um anjo na minha vida. E realmente, esse cara, ele me levou. Eu paguei assim $30. Eu só tava com $200, né, para tudo, né? E eu falei, olha, moça, eu só tenho isso para te pagar aqui. Como você vai me ajudar? Ele falou assim: entra no carro que eu vou te dar altas dicas. Esse anjo, ele me levou para dirigir, ele me dirigiu para Manhattan, em Nova York. Eu deveria estar no treinamento, mas eu estava já de rolé em Nova York. É Em Nova York. sorte. É uma sorte danada, não é? Porque podia ter dado tão errado, tão errado. Poderia, mas eu estava tão empolgada. Eu falei, alguém vai aparecer no meu caminho e vai me salvar aqui, porque não é possível. E eu com inglês assim super básico, mal sabia falar. Falei, moço, vai ser você. Me leva para esse New Jersey aí. E ele falou, olha, em vez de te levar, vou te mostrar para você vai explorar Nova York de um jeito que você não imaginava. Você não vai pegar um ônibus e vai direto. Ele me levou num subúrbio, assim, numa cidadezinha pequenininha, nos bairros pequenininhos, e olha, essa é a música que toca aqui. Começou a contar da história, começou a me levar num lugar. Quando eu fui ver, eu já estava 6 horas ali de rolê em Nova York, com uma pessoa que eu não conhecia. E eu tava assim, moço, só me leva em tudo, me mostra tudo, eu não tô com pressa. Eu cheguei no treinamento, isso era tipo 11 horas da noite já.
toda perdida, e todo mundo, Só menina, que consigo pensar louca! na mãe pensando, será que minha filha tá nos Estados Unidos? Aqui. E a minha mãe não sabia de nada, né? E eu nem falei pra minha mãe, falei, mãe, tô de boa aqui, tô bem, tô viva e tal. E eu tava lá com uma pessoa super desconhecida. E pra mim isso foi ótimo, porque ele me deu várias dicas. Eu comecei já falando, nossa, meu Deus, mas isso é cara. Ele, olha, quem converte não se diverte, e essa é a primeira regra para morar no exterior. E eu falei, olha, moço, você tá aqui para abrir minha mente, né? Então, eu nunca vou esquecer dessa minha primeira experiência estando num país exterior, assim, sozinha, 6 horas da manhã. Assim, tipo assim, me ajuda, gente. Mas eu tava assim super aberta, super curiosa para conhecer Nova York, assim, um sonho, sabe? De, nossa, tô aqui sozinha, ninguém me conhece e tal, posso até fingir meu nome. Então, assim, para mim, essa experiência, eu nunca vou esquecer dessa pessoa. Nunca troquei número de telefone, não sei nem o nome do cara, assim, foi assim super assim espontâneo, mas isso me deu um empurrãozinho para continuar essa experiência aqui nos Estados Unidos. Tem gente que a gente conhece que vai trazer tanto conhecimento para a gente, tanta inspiração, mas que às vezes nem vai continuar na nossa vida, mas são pessoas que estão ali para nos ensinar no meio do caminho, né? E o meu Exato. sincretismo religioso já diz que eu tenho só. Eu nem acredito, eu acredito um pouco, não sei. Um dia a gente debate sobre karma, mas eu falo que isso é karma positivo dos viajantes, entendeu? Isso é o círculo dos viajantes que roda, e o bem que a gente faz para um viajante, ele volta, ele volta. Enfim, gente, vou puxar aqui o nosso último quadro, que é o Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações. Patrícia, quer começar hoje? Posso começar. E, gente, vou começar indicando uma prática, porque a gente tá aqui, spoilers dos bastidores, mas a gente tá numa maratona de gravações e o ano mal começou. Então, eu vou indicar uma prática que eu tenho feito, que tem sido, assim, muito bom. Eu tenho feito sessões de arte terapia, gente, e é simplesmente a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Por que isso? Porque às vezes tá na terapia, você fala uma hora sem parar e você não acha palavras para você descrever o mundo interno, mas quando você põe numa imagem, ela simplesmente brota. Então, eu vou deixar aqui a minha dica, e aí eu quero estender aqui, para além da arte terapia, falar para as pessoas se explorarem mesmo no mundo artístico. Antes disso, eu tinha um livro onde eu pintava mandalas, que também era super terapêutico para mim. Então, eu vou deixar como recomendação aí as pessoas explorarem o mundo artístico, consumam arte, consumam quadros, consumam a arte dos seus amigos, inclusive, amigos. Ouçam o podcast. Olá. Gente, eu tô muito sucinta, não consigo ler porque eu tô no ritmo de festa faz 2 meses. É festa, gravação de podcast, agora ir no médico e no dentista fazer tudo que estava atrasado. Mas eu vou recomendar o podcast do. Já vai ter. O timing vai ter passado, tá, gente? Mas quem perdeu o bonde, utiliza esse podcast como lembrete. É o podcast do Chico Felice, o Ateliê, que ele conta sobre uma escola de arte que, na verdade, é uma seita. E fala sobre abuso, abuso sexual, violência psicológica, violência física. E eu achei importante, dando ênfase para quem já ouviu, no final do episódio eles indicam o trabalho do Mapa do Acolhimento, que é uma plataforma onde mulheres podem se voluntariar da área legal e da área ligada à saúde mental. Então, se você é sobrevivente de algum tipo de abuso, seja sexual, psicológico, por um relacionamento abusivo, por um trauma de infância, alguma coisa assim, você pode solicitar e eles às vezes demora um pouquinho, mas eles te indicam uma terapeuta ou assistência legal. Também existe o Justiceiras, que faz um trabalho semelhante. Então fica aqui essas duas indicações, Justiceiras, Mapa do Acolhimento, mais o podcast do Ateliê, que é muito bom. E é isso. Thaís, tem uma indicação para hoje? Então, minha indicação vai de um filme. Eu sou apaixonada por filme, né? De qualquer gênero. Porém, a gente estava falando sobre viagens e sobre a Flórida, sobre a Disney, e eu tenho
um dos meus filmes favoritos com relação à viagem e pensar fora da caixinha é um filme chamado Projeto Flórida, que ele fala de uma família que mora perto da Disney, em Orlando, e essa família, ela tem um pouco recurso, né? É uma crítica social sobre a alienação que a Disney e a mídia falam para nós o tempo todo sobre como Orlando, como a Flórida, então, é super maravilhoso, esse é o único destino para viajar. E esse filme, Projeto Flórida, fala de uma mãe solteira. Então, me identifiquei muito com esse filme, porque essa família mora do ladinho ali da Disney, mas eles vivem. As crianças, na verdade, o filme fala de crianças, né? Umas crianças que moram nesse projeto. No caso, o projeto em inglês fala de tipo um condomínio habitacional no Brasil. E a realidade dessas crianças é totalmente diferente das crianças que vão viajar para Disney, sabe? Então eu não quero dar um spoiler, mas é um filme muito bonito, é muito ligado à sociologia também, à antropologia e política, então é assim. E tem até um grupo de brasileiros, não, já tô dando spoiler, viu? Que vão ali para Disney e tal, então tem muita conexão com o brasileiro em si, com o jeito que o brasileiro viaja para os Estados Unidos. Então eu acho que vocês vão gostar muito desse filme. Então o nome é Projeto Flórida. Em inglês é Florida Project, né? Então é isso. Uhul, obrigada. Já quero assistir, já está anotado. Isso. Thaís, se você quiser deixar as suas redes sociais ou o seu blog ou do Nick também. Meu blog, no caso, é Sem Roteiro. Igual eu expliquei aqui, nós viajamos sem roteiro, sem destino, saindo da Califórnia para Flórida. E aí eu decidi colocar o nome Sem Roteiro e tal, e falar das curiosidades, de coisas que eu vi na estrada, das experiências das pessoas, principalmente das pessoas que eu conheci na estrada. Ainda estou atualizando o blog, né? Eu tenho tipo os posts do início, mas aí agora vocês estão me esperando a meio que continuar, que continuar postando. O Nick, ele acabou, essa semana, na verdade, ele acabou de postar todos os posts de todas as viagens, de todos os lugares, os destinos que nós percorremos, toda a nossa experiência. Ele tem o blog dele que é chamado Digital Vagabundo. E no caso, ele queria colocar mais assim internacional, que brasileiro consegue ver, quem fala espanhol e tal. E ele também está prestes a escrever um livro né, baseado nessa nossa viagem. Então, espero que aí daqui a alguns meses, espero daqui a um ano, a gente tenha esse livro em português, traduzido em português, que a gente vai falar de tudo, cada detalhe do que nós vimos nesses 5 meses na estrada. E é isso. Eu acho que é isso, gente. Ai, obrigada, Thaís. Obrigada pelo seu tempo, pela participação. Obrigada aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aí. Obrigada especialmente para quem está com a gente desde a primeira temporada. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @mulheresmovimentam. Podem mandar e-mail para a gente. Por favor, não se esqueçam de classificar a gente no Spotify com 5 estrelas. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo, minha companheira. Beijo, Thaís. Muito, muito obrigada pela sua participação, por ter tido coragem aqui de ser vulnerável, de contar a tua história, de inspirar outras mulheres e de dividir com a gente um pouquinho mais sobre você. E é isso, obrigada a quem está nos ouvindo e aguardem os próximos episódios. Beijos! Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com.
Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!